Nosso título de hoje é Igreja Bíblica ou Politicamente Correta? Essa é uma pergunta que deveria já ter uma resposta de pronto, de todos nós. Nós não deveríamos em nenhum momento titubear em responder. Vamos ver as considerações finais do apóstolo Paulo acerca desta carta que ele escreve às igrejas da Galácia. Eu vou ler o texto do 11 ao 18 e depois nós vamos expor a palavra de Deus. Vede com que letras grandes eu vos escrevi, de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, nosso título, Igreja Bíblica ou Politicamente Correta. Eu começo falando, então, já que nós vamos falar um pouco do politicamente correto, de acordo com este texto. Algumas características de um mundo politicamente correto. Hoje está muito comum vivermos dentro do politicamente correto. E o que seria o politicamente correto? Algo quase impossível é esta primeira característica. O politicamente correto diz que você precisa ter uma linguagem neutra, que você não atinja nenhuma pessoa nem outra, que ninguém se escandalize com aquilo que você fale. Ou seja, você tem que estar sempre em cima do muro, de tal forma que você não ofenda nenhuma parte nem outra, que você não haja com antagonismo de forma alguma. Você não pode ser ofensivo. O politicamente correto, ele não permite que você seja ofensivo no sentido de que hoje em dia as pessoas se ofendem com qualquer coisa. Eu trouxe alguns exemplos. Até desenhos e filmes hoje em dia têm feito omitido ou fazem uma maquiagem do mal. O mal não é tão mal mais assim. Nem o bem é tão bom assim. Se você pega, de repente, aqueles que conhecem mais histórias de super-heróis, de vilões, você começa a pegar alguns filmes que estão saindo agora e você vê os vilões que eles nem são tão vilões, de vez em quando eles até são meio bonzinhos, eles se tornam até heróis, existe um outro lado deste vilão, então ele não é tão mal assim, você começa até a simpatizar com aquele vilão, você fala, não, olha só, ele não é tão mal assim, até que ele é bonzinho, até que ele faz coisas boas. E o herói, ele também não é tão aquele herói que ele é ético, que ele é bom, que ele luta contra o mal, mas de vez em quando ele dá uma escorregadinha ali, ele se corrompe também. Então aquela coisa assim meio que não é nem uma coisa nem outra, o herói se corrompe, aquele que é o anti-herói, que é o vilão, ele de vez em quando ele é bonzinho, você até fica com dó dele, da situação dele, ele é meio vítima da circunstância. Vivemos num mundo politicamente correto também na tolerância, você tem que ser tolerante com todas as coisas. Não se pode falar mais em mentira. As pessoas falam, não, você faltou com a verdade. Estão em inverdade. É mentira. Quer dizer, esta coisa que você não pode ser direto. Uma pessoa, ela é gulosa, e a Bíblia fala, isso é uma obra da carne, isso a glutonaria é pecado. Você fala, não, ela tem compulsão por comida. Uma pessoa maledicente, não,
é que ela só está magoada com a circunstância, ela está passando por um momento difícil. Essa pessoa ela não é incrédula, não é que ela não, é que ela duvida um pouco das coisas, né? Ela é meio cética. A gente usa outras palavras, né? Esse linguajar camuflado. Você pode ver isso até nas empresas, que acontece quando a empresa quebra. Antes falava, essa empresa foi à falência. Aí existe a propaganda de que essa empresa ela se descontinuou. Ela não foi à falência, ela não quebrou, ela foi descontinuada. Quando você vê uma propaganda de recall de carros, eles falam que houve uma não conformidade naquela parte do carro. Não falam, foi defeito, foi feito de fábrica errado. Eles falam, foi uma não conformidade. O criminoso já não é mais criminoso, mesmo que você pegue ele em flagrante, ele é um suspeito. O viciado, ele é um dependente químico. Você não pode... Não, se você falar que ele é viciado, ofende. Você é uma pessoa que você está sendo muito malvado com isso. Então, politicamente correto falar, não, ele é um dependente químico. Você não pode mais chamar uma pessoa de negro. Não, ele é afrodescendente. Eu tinha um tio, ele já falecido, que ele era conhecido só por negão. Se fosse perguntar para ele do nome dele, ninguém sabia quem era, mas é um negão. Meu primo, eu cresci com ele, eu só chamo ele de negro. Eu não vou chegar para ele, ô afrodescendente. Ou para o meu tio, se ele tivesse vivo, ô afrodescendentão. Não. Mas o politicamente correto, não, você não pode chamar de negro. Nós temos que fazer uma pesquisa de satisfação para ver o que está acontecendo, o que as pessoas gostam, para que eu não venha ofender as pessoas dentro da igreja também. Porque as pessoas podem não gostar do que eu vou falar, então eu não vou falar isso, eu vou falar aquilo outro. Nós precisamos então tomar alguns cuidados para não cair nesse politicamente correto, que é errado. E assim é errado. Através desse texto nós vamos ver algumas características. Versículo 11 diz assim: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. É quase que certo que o apóstolo Paulo tinha algum problema de visão. Alguns dizem que este problema que o apóstolo Paulo tinha era até aquele espinho na carne que ele pediu para o Senhor tirar dele, quando ele fala em 2 Coríntios. Nós não podemos afirmar isso, obviamente, mas ele tinha provavelmente um problema de visão. Ele falou, olha, as letras grandes que eu estou escrevendo. Normalmente existia uma pessoa que escrevia para ele, ele ia ditando essa pessoa escrevendo, mas às vezes ele escrevia aqui, ele falou, estou escrevendo com essas letras grandes. Então é provável, ele tinha problema de visão, ele tinha algum problema. E ele não ficava se vitimizando com isso. Então uma característica para nós não cairmos no politicamente correto, porque parece que hoje em dia aquela questão do politicamente correto, eu tenho que me vitimizar, eu tenho que parecer coitadinho. Não, o apóstolo Paulo aqui, ele estava pregando o evangelho, ele estava escrevendo a uma igreja, nas cartas da prisão que ele tinha, Efésios e Filipenses e outras cartas, ele não fica se vitimizando, ele escreve, ele pede para o povo se alegrar em Cristo. Ele não fica falando, coitadinho de mim, eu tenho problemas, eu estou sendo perseguido, eu estou preso, eu estou doente, então eu não posso fazer a obra do Senhor, então não posso falar com vocês. Não, ele continuou fazendo a obra do Senhor. As nossas limitações não são argumentos para nós deixarmos de servir ao Senhor, muito pelo contrário. Nós estamos nesse mundo e nós só estamos nele, principalmente para servirmos ao Senhor. Nós podemos deixar qualquer outra coisa de lado, mas não podemos deixar de servir ao Senhor. E Paulo aproveitou cada circunstância para servir ao Senhor. E nós, então, não podemos, em nossas limitações, ficarmos naquela autocomiseração, nos achando coitadinhos. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, eu não tenho oportunidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, eu não tenho tanta inteligência. Não se vitimize. Nós vivemos numa sociedade que fica se vitimizando para se fazer de coitadinho, para dizer, eu não posso fazer isso porque eu não tenho capacidade. Sirva ao Senhor. Pobreza não é argumentação. Cor de pele não é argumentação. No nosso país existe isso. Isso é horrível, gente. É porque eu sou negro, eu não tenho mais oportunidades, porque eu sou negro, eu sou discriminado, então é por isso que eu não consigo fazer as coisas. Faça em meio às dificuldades, faça.
Eu não consegui estudar, eu não tive oportunidade quando eu tinha idade para fazer isso, e agora eu não tenho todas as oportunidades, eu não consigo compreender a palavra de Deus da forma como eu gostaria de compreender. Estude, busque conhecimento, aproveite as oportunidades para você conhecer, para ler, veja literaturas. Hoje você tem internet, por aí tem muito ensinamento, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Quantos livros, e-books grátis que tem, quantos cursos, conferências você pode assistir, pregações, homens de Deus pregando, ministrando a palavra de Deus, cursos já legendados ali, do Sproul, Piper, Paul Washer, temos de brasileiros aqui, do Franklin, Nicodemos, tantos outros. Aproveite as oportunidades, não fique nessa, eu não tenho possibilidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho oportunidade. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor com aquilo que você tem. O apóstolo Paulo não ficava usando como argumentação, eu tenho essa e essa limitação. Ele não escreveu aos Filipenses, coitadinho de mim, estou preso aqui. Ele fala, não, vamos nos alegrar no Senhor. Vamos viver contentes em toda e qualquer circunstância. Ele fala em Filipenses capítulo 4, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Então, fuja deste politicamente correto. Não se vitimize. Use aquilo que Deus te deu. Não fique pensando no que você não tem, mas pense no que você tem, com o que você pode servir ao Senhor. Vamos deixar essa questão de... acaba sendo uma fuga para a gente. Eu não tenho isso, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esses recursos, eu não tenho isso, não tenho aquilo outro. Mas o que você tem, o que Deus te deu, você tem que servir ao Senhor com o que Ele te deu e não com o que Ele não te deu. Se Ele não te deu, é porque não é para você servir a Ele com aquilo. Então você vai servir com aquilo que você tem. E o apóstolo Paulo, em meio às suas limitações, servia ao Senhor. E não ficava na síndrome de coitadismo. Uma segunda característica é que nós devemos buscar a glória de Deus. Versículos 12 ao 14. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não fique procurando reconhecimento. O politicamente correto eu tenho que fazer algo para eu ser reconhecido. Eu tenho que fazer para as pessoas dizerem, uau, você é bom, você é ótimo, você é talentoso, você é isso, você é aquilo outro. Se falarem, que a glória seja dada a Deus que te deu este talento. Mas a nossa motivação principal não é termos reconhecimento, não é sermos aplaudidos. E era isso que os falsos apóstolos faziam. Vamos lembrar que existia esta oposição dos falsos apóstolos ao apóstolo Paulo, que eles falavam, olha, o apóstolo Paulo não é tão espiritual, porque o apóstolo Paulo, ele abre mão da circuncisão. Nós somos mais espirituais, porque nós cremos em Cristo e além disso nós ainda falamos que vocês precisam da circuncisão. O apóstolo Paulo é frouxo. O apóstolo Paulo fala, olha, eles não querem que vocês se circuncidem, porque isso é bom para vocês, mas porque é bom para eles, porque eles vão ser reconhecidos, porque eles vão ser aplaudidos, porque é politicamente correto, porque eles não vão ser perseguidos por isso. Eles não estão buscando a glória de Deus, estão buscando a própria glória. E o objetivo deles era evitar a perseguição, apenas isso. Eles queriam ter fama, eles queriam ser elogiados. Eles eram como os fariseus, que o próprio Jesus descreve em Mateus capítulo 23, versículo 4. Mateus capítulo 23, versículo 4 diz assim, lendo a partir do 3, o Senhor diz, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os pões sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eles são como aqueles religiosos que colocam o fardo nas costas dos outros, mas eles não carregam nada. Eles só querem ver os outros carregarem.
Eles querem para os outros. Vocês precisam fazer, vocês precisam da circuncisão, vocês precisam seguir a lei. Nós queremos apenas os aplausos, o reconhecimento, a fama de que nós somos aqui firmes, de que nós exigimos isso de vocês. Mas faziam isso para fugir da perseguição, faziam isso para fugir de qualquer antagonismo que fosse existir para com eles. Faziam isso porque a mensagem da cruz, ela é uma mensagem ofensiva. Ela é uma mensagem que ela traz escândalo. E pode ser que ela não traga tanto escândalo hoje, infelizmente, porque naquela época ela era um escândalo. Porque a cruz, por si só, era um motivo de escândalo. Era um motivo de olhar para aquilo. Como uma pessoa morrer na cruz? É porque ele é um criminoso, ele é um bandido, ele é um malfeitor. Então, quando você olhava para uma cruz, você ficava escandalizado, assim como você olha hoje para uma suástica nazista, e você olha aquilo já te dá um negócio e você fala, opa, o que é isso? Imagine você entrando na tua casa, tem lá um tapete com uma suástica lá no meio da sala. Você vai ficar escandalizado, você vai tirar aquilo de lá, você é capaz de você queimar na hora aquilo. A cruz também havia esse escândalo. Cruz, mas como assim? A cruz é para bandido, a cruz é para malfeitor. A cruz é para fora da lei. Não à toa, o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, olha o que ele fala lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Ele fala assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, a cruz era um escândalo. Era algo escandaloso. Como assim, cruz? Vocês creem num homem que morreu numa cruz? Que morreu como um bandido? Que morreu como um malfeitor? Ela é escândalo. A mensagem da cruz é ofensiva. Então eles tentavam dar uma amenizada nessa mensagem da cruz. Falaram, não, vamos usar a circuncisão aqui também, porque essa mensagem ela é muito ofensiva, e se nós usarmos esta mensagem da cruz de Cristo, apenas ela, nós seremos perseguidos, nem todo mundo vai gostar da gente, nós podemos aqui unir os cristãos, unir com os judeus, que não estão gostando muito desta ideia, daqueles que estão crendo em Cristo, mas se nós falarmos da circuncisão, de repente nós conseguimos aqui achar um meio termo para permanecermos assim, não tão perseguidos assim. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós busquemos a sua glória. Ele fala que estes homens constrangem a vos circuncidardes apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. E aí o apóstolo Paulo fala, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória, nós devemos nos gloriar em Cristo, na cruz de Cristo. Não se glorie em si próprio, não se glorie naquilo que você tem, no seu talento, o que quer que você tenha, tudo que você tem veio do Senhor. Mas a nossa glória, nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo, não em nós mesmos. Nós estamos mortos para o mundo, como o apóstolo Paulo diz aqui. Mortos. Nós não pertencemos mais ao mundo. Nós não somos mais dominados pelo mundo. Nós não queremos mais o aplauso do mundo. Nós não queremos mais o reconhecimento do mundo. Nós não vivemos mais para o mundo. Nós não estamos aqui na igreja para sermos simpáticos ao mundo, para dizermos, venham do jeito que vocês estão e permaneçam do jeito que vocês estão. Não! Nós estamos aqui para dizer, venham do jeito que vocês estão e mudem, porque é isso que Cristo quer de vocês. Então nós não vamos fazer algo politicamente correto de as pessoas chegarem aqui, não, olha, para não sermos perseguidos, vamos aceitar todas as pessoas do jeito que elas são e elas podem permanecer assim, porque senão nós seremos perseguidos. Não vamos confrontar. Não vamos confrontar a sexualidade desta pessoa, né? Não vamos confrontar os pecados, quaisquer que sejam delas, porque senão nós vamos ser perseguidos, porque senão nós vamos ser taxados de fundamentalistas, vamos ser taxados disso, daquilo outro, de talibãs, não sei do que mais. Não, nós não vamos viver no politicamente correto, nós vamos viver no biblicamente correto. Nós não estamos aqui para a nossa própria glória, para sermos reconhecidos.
mas para que o Senhor seja glorificado. O texto fala, né? O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então eu não me importo com o que o mundo pensa sobre mim. Nós não podemos pensar como igreja, olha, não vamos falar isso na igreja. Não vamos fazer isso na igreja, porque senão o mundo, né, as pessoas vão achar estranho isso e de repente as pessoas não vão querer vir à igreja. Ora, se formos pregar a palavra de Deus, expor a palavra com fidelidade e confrontar os pecados do mundo, falaremos. Se as pessoas não quiserem vir, que não venham. A Bíblia muitas vezes ela repele. Ela por vezes atrai as pessoas, porque as pessoas estão convictas de que são pecadoras e de que precisam desesperadamente de Cristo. Então a Bíblia atrai. Mas a Bíblia também repele pessoas das quais ouvem a mesma mensagem e elas falam, eu não quero isso. Isso é escandaloso para mim. Eu vou para uma igreja que me aceite do jeito que eu sou. Não. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos aceitar as pessoas do jeito que elas são para permanecerem do jeito que elas são. Nós não seremos politicamente corretos. Nós não vamos deixar de pregar a palavra de Deus. Nós não vamos aceitar algo do mundo apenas para não sermos perseguidos. Era isso que os falsos apóstolos faziam. E Paulo fala, eu não vou fazer isso, porque eu morri para o mundo. Eu não pertenço mais ao mundo. Eu não quero mais viver para o mundo e eu estou morto para ele. Longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Mas a minha motivação é a glória de Deus. Aquilo que você vai fazer aqui é para a glória de Deus? A forma com que você serve ao Senhor aqui é para a glória de Deus? Aquilo que nós vamos pregar, aquilo que nós vamos ensinar é para a glória de Deus? Então amém. Agora sim, o que vamos fazer aqui é para sermos engraçados, para sermos dinâmicos, para sermos simpáticos às outras pessoas, para elas virem. Isso não é para a glória de Deus, isso é para a minha glória. Nós vamos falar, olha que ministério maravilhoso, aquele pastor é uma bênção, aquele pastor fala isso, eu me saio de lá bem, eu acho ele engraçado, eu acho ele dinâmico. Não, isso é secundário. Nós temos que sair daqui pensando, lá foi pregada a palavra de Deus. Eu fui exortado, eu fui animado a permanecer na fé. Eu saí convicto dos meus pecados. Eu saí jubiloso porque o Senhor é gracioso e Ele me perdoa, mesmo sendo um pecador miserável. Eu saí com a certeza da minha salvação, porque o que Cristo fez na cruz foi algo completo, eu não preciso fazer mais nada. Nem naquela época eles precisavam da circuncisão e nem hoje eu preciso fazer alguma coisa, deixar de comer alguma coisa, guardar algum dia, guardar alguma festa. Não. A suficiência está em Cristo e a glória é dele. Então busque a glória de Deus, não a sua própria glória, não o seu próprio reconhecimento. Esta é a segunda característica daquele que é biblicamente correto. Uma terceira característica é, seja firme. Versículos 15 ao 17. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja para com eles, sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Então, seja firme, permaneça firme. Não estou falando seja teimoso, estou falando seja firme com as suas convicções. Nós temos convicções bíblicas, nós temos pilares da fé cristã. Seja firme com aquilo que você crê. Não é a teimosia de uma pessoa te ensinar a palavra de Deus e falar, não, eu sempre criei desse jeito para permanecer assim. Não. Estou falando dos pilares da fé cristã, daquilo que você conhece. Permaneça firme naquilo que a palavra de Deus está te falando. É politicamente correto ser flexível. Ser flexível, ser meio em cima do muro, não fazer muita oposição, me omitir de fazer alguma oposição, me omitir de dar alguma opinião minha. Não, seja firme. Não usemos de 2 pesos e 2 medidas também. O que pode acontecer de eu tratar uma pessoa de uma forma sobre algum pecado, por exemplo, e de repente com outra pessoa, por causa da influência dela ou coisa assim, eu já não trato muito, trato um pouquinho diferente, coloco uns panos quentes, alguma coisa assim. Então não existem 2 pesos e 2 medidas. O apóstolo Paulo ele fala sobre a circuncisão e incircuncisão, ele fala
Isso não é nada. Você não tem que se gloriar. Eu não me circuncidei, eu permaneci firme, eu não caí na lábia desses falsos apóstolos. E do outro lado ninguém pode falar, não, eu me circuncidei, né, eu sou melhor do que vocês. O apóstolo Paulo fala, isso não é nada, isso não serve de nada para vocês. Ele fala, o que importa para vocês é ser nova criatura. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. O que importa é o novo nascimento, que Jesus também fala em João capítulo 3, a Nicodemos. Ele fala, importa nascer de novo, da água e do Espírito. As outras questões, isso não vai. O que importa é o seu novo nascimento, é você ter reconhecimento de que você estava morto, de que você não conhecia o Evangelho, de que você odiava a Cristo, e que o Senhor abriu os seus olhos, e Ele te salvou, e agora você tem convicção de pecado, e agora você crê nele para a salvação, e agora você serve a Ele, é isso que importa. Não é se você tem a circuncisão ou não tem a circuncisão. Você não deve se gloriar nisso. A sua firmeza deve estar em Cristo, no seu novo nascimento. E ele fala aqui que a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então a paz do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja sobre vocês, que o Senhor seja misericordioso para com vocês, sobre todos vocês, sobre o Israel de Deus, sobre o povo de Deus. Quando ele se refere a Israel de Deus aqui, ele se refere ao povo de Deus. Não está se referindo ao Israel étnico, mas ao Israel espiritual. Ele está se referindo ao seu povo. Gálatas capítulo 3, versículo 9, o versículo 29, o apóstolo Paulo fala da seguinte forma. Quando ele está se referindo a Abraão aqui, aquilo que Abraão tinha passado, daí ele fala no versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E aí no 29 ele fala o seguinte, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Os israelitas tinham esse orgulho de serem filhos de Abraão, de serem povo de Deus, porque eram descendentes de Abraão. O próprio Jesus fala, olha, Deus pode suscitar descendentes de Abraão dessas pedras aqui. Ele fala aos religiosos daquela época, fala, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que ele fez. Vocês não são filhos de Abraão. Então eles tinham este orgulho, né, da filiação dele, que nós somos israelitas e tal. Mas o Senhor fala, o Israel de Deus é o povo de Deus. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, ele vai falar que nem todos os de Israel são israelitas. Então é a questão do Israel espiritual, do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Então o Senhor fala desta graça, dessa paz e dessa misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Que esta paz e esta misericórdia esteja sobre todos nós. E ele ainda fala, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ninguém fique me molestando, me pressionando, porque eu trago as marcas de Jesus em mim. Eu trago essas marcas como filho de Deus. Eu fui perseguido, o apóstolo Paulo está falando aqui. Então não fique me pressionando porque eu tenho as marcas em mim. A passagem de 2 Coríntios capítulo 11, ele faz uma lista daquilo que havia acontecido com ele. 2 Coríntios capítulo 11, um pouquinho para trás aí, virem algumas páginas, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo nos relata. Segundo Coríntios 11, 23 ao 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um.
Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quantas coisas ele passou, ele fala, eu trago as marcas de Cristo em mim. Então ninguém fique me molestando como se eu estivesse sendo frouxo, porque eu sofro por causa de Cristo, porque eu sou perseguido por causa de Cristo, eu fui apedrejado, eu fui chicoteado, eu fui preso, passei por naufrágio de navio, andei por tudo quanto é lugar, passei por perigo de ser assaltado, de ser morto, de fazerem tocaia contra mim, tinha agonia de estar nesses momentos servindo ao Senhor e sendo perseguido, apanhando, sendo humilhado. E permaneceu firme. E não se vitimizou. E continuou pregando o Evangelho. Se vocês pegarem aquela passagem onde ele foi apedrejado, eles apedrejaram. E aqui, às vezes, a gente tem aquela imagem de que apedrejado é com pedrinha desse tamanho. Era pedra, não era pedrinha. É pedra. Grande. Ele foi tido como morto. E depois que as pessoas saíram dali, ele levantou e ele não se fez de coitadinho. Ele foi para outro lugar pregar o Evangelho. Ele era firme. Ele não usava isso como desculpa. Ele permanecia na palavra de Deus. Então ele fala, ninguém fique me molestando, eu trago em mim essas marcas do Evangelho. E nós às vezes precisamos um pouco mais dessas marcas, porque parece que nós nos retraímos por causa de qualquer coisa. Seja firme. Qualquer situaçãozinha, parece que a gente desanimei, não quero mais, acho que não vale muito a pena, porque eu fui para a igreja, um monte de coisa começou a dar problema. E vai dar. E muita coisa vai dar errado. E você vai ter muita aprovação, e você vai ter muita perseguição, sim. Mas você vai sim também ter vitória. Você também vai ter a paz de Deus que excede todo entendimento. Você vai ter o consolo do Senhor. Você vai ter a alegria verdadeira que só o Senhor pode dar. O próprio Senhor Jesus falou, deixo-vos a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá. É a paz que excede todo entendimento. É a caminhada que nós vamos passar, e esta caminhada de turbulências é muito melhor passarmos com Cristo do que sem Ele. Então seja firme, permaneça, nem que você seja molestado, mas que se você precisa ter alguma marca, que seja a marca de Cristo na sua vida. Se você precisa ter alguma cicatriz, que seja por causa de Cristo, não por amor a si próprio, mas por amor a Cristo. Seja firme, permaneça firme no Senhor, não se glorie em si próprio, mas se glorie no Senhor. E uma quarta característica e última, transmita a graça de Deus. Ele fala assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Transmita a graça de Deus, essa graça salvadora. Compreenda que não é a fé que salva, não se escandalize comigo. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2 fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Você não é salvo sem a fé, mas não é só pela fé que você é salvo, é pela graça de Deus. É a graça. Sem graça não existe fé. Eu tenho fé, aquela fé que você fala, não, eu acredito em Deus. Vou repetir isso, irmãos e amigos que estão aqui. Se você apenas acredita que Deus existe, você não tem uma fé maior do que a dos demônios. Tiago vai falar isso. Vocês creem que Deus é um só? Até os demônios creem e tremem. Será que você, sabendo da existência de Deus, você treme? Se você não treme, a fé dos demônios é maior que a sua. Então esta fé que nós devemos ter é uma fé salvadora, baseada na graça de Deus, e eu compreender quão pequeno eu sou, quão miserável eu sou,
Quão pecador eu sou, quão grandioso, majestoso, maravilhoso, puro, bom, santíssimo Ele é. É assim que nós cremos nele. Esta é a salvação, esta é a graça dele. De nós, sem Cristo, nós o odiamos. Quando nós estávamos no mundo, nós odiávamos a Cristo. Nós não queríamos o Evangelho. Nós poderíamos até ser simpatizantes, mas você dizer que gostava, não. Você era inimigo de Deus. Mas o Senhor foi gracioso para com você. E o Senhor te alcançou. E o Senhor foi misericordioso para com você. E o Senhor o fez ouvir a sua mensagem. E o fez compreender que se não fosse pela obra que Ele fez na cruz, você continuaria condenado. É a graça do Senhor. Então não vamos pensar nesta fé meio vaga que a gente vê por aí. Não, eu tenho fé. Quando se vai falar de Cristo, uma pessoa ela fala, não, eu tenho fé. Ok, mas que fé você tem? É a fé apenas de acreditar? De repente você precisa dar aquela escandalizada na pessoa. Pois é, mas até o diabo tem fé, até o demônio tem fé. Eu quero saber que tipo de fé você tem. Então transmita a graça de Deus. Fale desta graça, fala, olha, a graça ela vem em meio à desgraça. A graça é porque Deus fez algo por você em Cristo. Não é nem só que você não merecia, é algo que você não queria. É como se você estivesse lá preso, no meio de um lamaçal, morrendo lá, e você não quisesse ser salvo. Você não queria, você odiava aquele que ia te salvar ainda. E Ele vai te lá, limpa você, tira suas roupas, lava você, e Ele concede a você amor, capacidade de você amá-lo. Isso é a graça de Deus. É Ele amar alguém antes de ser amado. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Explique de forma clara a graça de Deus quando você for pregar o Evangelho. Transmita essa graça. Fale do pecado que essa pessoa possui. Fale da condenação que ela está. Fale da necessidade da graça. Porque senão você fala, você precisa de salvação. Ah, sim, eu sei. Não, mas ela precisa de salvação por quê? Porque ela está perdida. E ela de repente não sabe que está perdida. Ela está tão perdida que não sabe que está perdida. Então chegue com a necessidade para ela. Fala, você precisa de salvação porque você vai para o inferno, sim. Porque você não crê no Evangelho, porque você odeia a Cristo. Porque você odeia o Evangelho. E eu tenho como te dizer que você odeia o Evangelho. Porque você não tem o desejo de escutar a palavra de Deus. Você não tem o desejo de orar. Você não tem o desejo de servir a Deus. De fazer as coisas para a glória de Deus. Você precisa de um novo coração. E Cristo pode te dar este novo coração. E Ele pode moldar a sua vida, pode transformar você. Então transmita esta graça que o apóstolo Paulo falou. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. A graça de Deus seja com toda a igreja do Senhor. Esta carta termina com esta graça, depois de falar toda esta questão de obras que os falsos apóstolos queriam que eles fizessem, de guardar dias, meses e festas e circuncisão. Ele fala que a graça permaneça entre vocês, que a graça esteja entre vocês. E não que vocês vivam tentando satisfazer ao Senhor através de obras. Vocês não vão conseguir. Não tente satisfazer ao Senhor, não tente glorificar ao Senhor com as suas obras. Entenda que isso faz parte da graça de Deus. Você glorifica ao Senhor porque Ele é gracioso, porque você pode chegar a Ele por meio de Jesus Cristo. Simples assim. É assim. Não tente dificultar as coisas. Não tente achar que você pode fazer algo mais para chegar mais perto de Deus. Você precisa de Cristo. Você precisa da graça de Deus. Se você já tem isso, glória a Deus por isso. Glorifique ao Senhor. Transmita esta graça. Não seja politicamente correto de tentar dar aquela amenizada, de usar aqueles jargões de Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Pregue o Evangelho. Não fique usando jargões, frases feitas. Pregue a palavra de Deus. Fale da graça de Deus. Viva o biblicamente correto. Não viva pelas obras, viva pela graça de Deus. É o que o apóstolo Paulo nos fala através da carta aos Gálatas, às igrejas da Galácia. Que o Senhor nos conceda a sua maravilhosa graça para continuarmos firmes no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus,
Somos teus filhos, somos teu povo, precisamos de ti, da tua graça, para proclamarmos a tua mensagem, para continuarmos fiéis, para glorificarmos ao Senhor com todas as nossas atitudes, permanecermos firmes na tua palavra, meu Deus, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê ousadia, nos dê entendimento, sabedoria, ó Deus, em tudo aquilo que precisamos fazer. Nós, em nossa natureza pecaminosa, temos a tendência sempre de buscarmos, por meio de obras, satisfazer ao Senhor. Mas que o Senhor continue nos ensinando, continue nos fortalecendo para permanecermos firmes e entendermos que por meio de Cristo glorificamos ao Senhor. Que a glória seja dada ao Senhor para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.